bem, eu não tenho tempo. Nós estamos agora, por exemplo, tem um curso aí, Empreendedor 10K. Tem cursos, tem coisas que você gostaria de fazer, mas é como se fosse automático. Não, mas eu não tenho tempo. Quer dizer, daquilo que eu faço, não cabe mais uma outra atividade. Eu já estou lotado, então eu não tenho tempo. Já falou isso? Pois bem, então o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Evidentemente que já que você não tem tempo, não corta esse vídeo agora, não. Qualquer coisa, se você não tiver tempo agora, deixa para a hora que você tiver tempo, à noite. Coloca lá na velocidade 1.5, nem precisa ficar observando eu, porque não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou mostrar, eu não vou compartilhar a tela, nada. Vai ser só palavras mesmo para você refletir. E eu espero que com essas palavras aqui você vai passar a ter tempo. Aliás, uma das coisas que você vai fazer é sempre ter tempo. Vou te compartilhar com você uma sacada minha. Eu trabalho hoje com aluguel imóveis comerciais, certo? Hoje eu tenho imóveis alugados, né? Então, alguém vai procurar, quando eu estou fazendo troca de algum aluguel, algum imóvel ocupado, então eu tenho que conversar com alguém, essa pessoa, não, que eu não tenho tempo, aí vai conversar comigo, está lá conversando comigo, assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você acha o quê? A primeira opinião, essa pessoa trabalha demais, é isso? Essa pessoa é muito ocupada, ela é muito dinâmica, é isso? A primeira coisa que me passa é o seguinte, não vai dar conta de tomar conta, não. Não consegue nem conversar comigo, ficar. Se está explicando para alguém tudo que tem que fazer o tempo todo, essa pessoa não está treinada. E eles não estão falando a mesma língua, entendeu? Aí eu já começo, parece que foi um pouco. Vamos dizer assim, se tivesse um checklist, esse aí não tem tempo. Quem não tem tempo não ganha dinheiro. Isso que eu estava isso há muito tempo atrás. E hoje eu tenho que concordar com isso. Então, então você quer ganhar tempo? Não, não, tempo, tempo. Tipo assim, quem não tem tempo não ganha dinheiro. Tá bom, então. É, é sobre isso que nós vamos falar. E eu espero que você passe a ganhar dinheiro, porque você vai passar a ter tempo. Então, vamos lá. Vamos começar com um questionamento. Quando alguém tem que fazer alguma coisa, certo? Ou, de uma maneira geral, as pessoas costumam te pedir para você, pedir a sua ajuda para que você faça? Sim. Tá? De maneira geral, as pessoas que são muito eficientes, certo? Elas são muito convidadas a pegar e resolver problemas, ajudar a resolver problemas, certo? É como se dissesse, em outras palavras, o seguinte: bem, eu quero que você, de alguma forma, pare de resolver os seus problemas para resolver o meu. Eu não entendi, Liv, não. É tipo assim, alguém te pede alguma coisa, alguém te pede para você fazer alguma coisa e você tem tempo? Sim ou não? Sim. Bem, então, se você tem tempo, você concorda que é porque aquele tempo estava sobrando? Sim. Alguém te pede alguma coisa, você vai lá e faz. Bem, então você concordou que você. Não, mas eu tinha coisa para fazer. Pois é, mas você preferiu ajudar alguém. Então quer dizer que se fosse colocar na balança, é mais importante ajudar alguém do que ajudar a você. É isso. Porque você parou de fazer alguma coisa e foi lá fazer. Tem que destacar o seguinte: é, pessoas que são muito ocupadas, normalmente elas são convidadas a fazer mais coisas. Por quê? Porque elas conseguem fazer. Pessoas muito desocupadas, normalmente não são convidadas a fazer as coisas. Por quê? Porque não dá conta. Certo? Embora tenha muito tempo, não consegue utilizar o tempo que tem para resolver problema. Então, se você é convidado para resolver o problema de alguém, lá no fundo você diz: olha, eu vou parar de fazer alguma coisa para mim, vou fazer para alguém. Porque para essa finalidade, para esse tipo de trabalho, para esse apoio, para essa ajuda, eu tenho tempo. É isso. E você foi para as redes sociais, se você entrou e começou a consultar as redes sociais, eu diria para você o seguinte: algumas coisas estão acontecendo. Você quer se informar, você quer descansar, você quer entretenimento e você pode querer aprender, certo? Bem, se nós estamos falando de um propósito de você ter um empreendimento que ele possa crescer, eu estou sugerindo aí começar com mais de R$ 10.000 por mês, aprender a escalar, a utilização da internet, a utilização das redes sociais, ela está indo percentualmente, ela está sendo consumida para qual finalidade, certo? Veja bem, eu estou te perguntando, certo? Tipo, essa é uma percepção, tá? Ou então, de repente, em redes sociais, eu vou para a televisão, certo? Eu vou assistir o quê? Isso tem a ver com o meu propósito? Vamos imaginar uma outra situação. Eu vou ler um livro, tá?
inclusive aqui estou vendo de até os livros que eu escrevi, certo? Antigamente, quando eu escutava a questão de livro, você falava, poxa, todo livro é bom. Sim, todo livro é bom. É como se dissesse o seguinte, entre não ler e ler, é melhor ler, certo? Agora, entre ler e ler aquilo que vai com o seu propósito, é melhor ler aquilo que vai com o seu propósito. É bom aprender? Eu já ouvi falar que é bom aprender, mas tem coisas que a gente aprende que parece que é melhor do que outro. Por quê? Porque ajuda mais. Então, tem pessoas que às vezes lê pouco ou lê menos, mas lê aquilo que tem a ver com o propósito. Tem outros que lê muito, é tipo assim, é quase que uma enciclopédia ambulante, mas você não sabe para que serve. Por quê? Porque aquilo não vira ação, aquilo não vira resultado. Eu nem sei que resultado já está na frente. Aquilo, às vezes, fica um pacote de conhecimento guardado na cabeça que provoca uma série de alguns assuntos que são polêmicos, né? Aqui na minha cidade, quando eu chego em casa, se eu vejo que a televisão está ligada, eu passo para as câmaras. Fico olhando as câmaras da minha casa, fico olhando o jardim, fico olhando aquilo. E o jornal? Não, o jornal está passando algumas coisas que eu acho que se espremer essa televisão, provavelmente é sem sangue, certo? Então eu não quero usar, eu não quero escutar aquilo. Por quê? Porque aquilo é uma forma de fazer com que eu fique indignado e de fazer com que eu manifeste minhas emoções para conversar com alguém sobre aquilo que eu não tenho uma capacidade de resolver. Mas eu mostro a minha indignação. Ah, mas você acha que está errado isso? Não, não acho que está errado eu fazer isso, não. Só que eu prefiro concentrar, ficar olhando as coisas que, por exemplo, que eu gosto de ver, como é que está o meu jardim, como é que está isso, e vou almoçar, certo? E aquela parte, não, aquela parte é até alguém que está sendo pago para resolver e a gente espera que resolva, certo? Inclusive nós estamos pagando, cada um de nós, de alguma forma, estamos pagando para que aquilo seja resolvido. E a gente torce, certo? Para que eles consigam fazer aquilo que eles estão sendo remunerados, certo? Para fazer, certo? Então eu diria o seguinte, se você vai assistir, tem a ver com o seu propósito, se você vai para a rede social, tem a ver com o seu propósito, se você vai ler um livro, tem a ver com o seu propósito, o que eu estou falando? Nós estamos falando de aproveitar o tempo, certo? Ah, não, mas eu não gosto tanto de negócio assim, eu não estou dizendo para você gostar exageradamente, mas também não ter um hábito, não ter um hábito de ficar colocando na sua cabeça coisas que faz você, de alguma forma, crescer no seu empreendimento, coisas que é mais ou menos assim. Eu acho que todo dia eu leio alguma coisa, eu tenho algum contato que eu penso e eu fico aprimorando a minha forma de pensar em relação a empreendimento, certo? E olha que eu já tenho muitos anos e ainda estou aprendendo, e agora é que eu percebo que aprendo mais. Então, se você não está nessa fase ainda, está com 30 e poucos anos, certo? Que normalmente é o público que tem seguido bastante, né? 30, 40, é claro que tem outras faixas, mas se você não gosta, por exemplo, de estar, de alguma forma, recebendo essas informações, então é interessante rever isso aí, certo? Por quê? Porque nós estamos falando de aproveitar o seu tempo. Tá? E se você quer ter um tempo no futuro para ter uma vida que você ainda não tem, e para construir esse tempo no futuro, você vai ter que construir essa vida baseada no tempo que agora você tem e que você pode disponibilizar uma parte desse tempo para fazer isso. Depois você percebe que você utiliza muito do seu tempo com coisas que não estão ligadas ao seu propósito, ajudando outras pessoas. Tá? Veja bem que esse ajudar outras pessoas mas não, mas você não acha que deve ajudar? Eu acho. Eu acho que deve ajudar. Agora tem que medir percentualmente se você passa mais o tempo descansando, assistindo alguma coisa, ajudando as outras pessoas. Eu estou perguntando, então, aí você não tem tempo para você. Aí realmente, então é aquilo que você falou mesmo, realmente eu não tenho tempo. Tá? Então, eu estou colocando nessa situação para refletir. Será que da forma como está sendo utilizado esse tempo, vai permitir que você faça aquilo que você gostaria, certo? Que, não, mas essa vida do futuro, essa forma, isso eu quero para mim. Tudo bem, mas isso tem um custo, isso tem um preço, certo? E um preço é dedicar uma parte do seu tempo para que você possa fazer isso, certo? Se eu estou falando para você sobre tempo, tá? Em algum momento do passado, quando eu estava com aquelas 3 empresas, mais de 20 anos, depois mais 10 anos de consultoria, como é que eu pude aprender essas coisas? Ah, mas você deve ter tido tempo. Sim, mas era 3 empresas, eu ainda dava aula na universidade. Ah, mas como é que arrumou tempo? Ah, mas então o que você fez? Pois bem, é isso que eu estou te convidando a fazer, tá? Nós somos todos iguais, certo? O tempo é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos questionar a questão do tempo, tá? Porque a minha vontade é justamente essa. Depois que você escutar todas essas dicas que eu vou passar para você, eu te falo o seguinte, você vai passar a ter mais tempo. Vamos seguir uma sequência assim, olha, hoje eu não tenho tempo. Tudo bem. Se nada for feito, se continuar
tudo igual, o ano que vem, não vai ter tempo. Daqui a 5 anos, não vai ter tempo. Daqui a 10, não vai ter tempo. Daqui a 20, não vai ter tempo. Porque não mudou nada. Porque se fizer as mesmas. Não, mas é que as coisas vão melhorar. Como vai melhorar se não está fazendo nada de diferente, se não está aprendendo nada de diferente? Pode melhorar? Eu acredito que pode, mas a velocidade que vai melhorar é muito pequena, porque não tem tempo. Tá? Mas então, quando é que vai fazer grande diferença? É quando o mundo o dia é igual para todos. Eu gosto muito dessa expressão. São 24 horas. Se tem alguém que aproveita que está fazendo mais, é por conta de eficiência. Então nós temos que ver o que está acontecendo com essa eficiência. Vamos imaginar se eu não tenho tempo. Vamos ver se você não tem tempo. Você ficou, nós já tivemos aí, eventualmente passa umas gripe forte, tá? E quando essa gripe vem muito forte, então ela pega e você não tem como falar para a gripe, gripe, não me pega não que eu tenho que trabalhar. Você arruma tempo. Aí você fica quietinho lá na sua cama e fica lá curtindo ali, se recuperando. Então apareceu o tempo? Sim, aí é claro que apareceu o tempo. Tá. Então quer dizer que para aquela situação da doença, ou às vezes doença de um ente querido, apareceu o tempo. Sim, aí apareceu o tempo, tá? Então tá bom. Quer dizer que tempo existe, é uma questão de organizar. Como assim? Não, porque se o doente foi lá e cuidou, se ficou alguém que é da sua família, você foi lá e cuidou, certo? Tá. Agora vamos tirar fora isso. E para o seu propósito? Então ele não é uma prioridade ainda? Certo? Imaginar, por exemplo, que no futuro você poderia ter um empreendimento, alguma coisa, ainda não é prioridade. E tem que lembrar que talvez você pode até colocar nessa forma de pensar no futuro, que até para te estimular o seguinte, olha, que lá na frente eu vou fazer certo, eu vou organizar minha vida, porque lá na frente eu quero ter mais. Acredito até que não é só o dinheiro, porque se você tiver dinheiro, não tiver tempo, não vai adiantar nada. O que adianta dinheiro no bolso e não poder gastar? O que adianta dinheiro no bolso e, por exemplo, não ter saúde? Então, tem coisas que a gente. Mas se pensar desse jeito, então eu tenho que tirar um tempo para produzir o tempo no futuro, eu tenho que tirar um tempo para aprender agora para ver como é que faz para as pessoas terem tempo. E depois eu tenho também que ter esse tempo porque eu tenho que cuidar do corpo, porque lá na frente, se eu não tiver um corpo saudável, então, é como se dissesse o seguinte: de certa forma, a gente vive o presente, a gente lembra do passado, mas acredito que é preciso chamar a atenção que nós temos um futuro pela frente, certo? Se tudo, vamos dizer assim, não tem como não reconhecer que a gente tem que preparar para esse futuro que a gente sonha, que a gente quer. Nós somos seres humanos inteligentes, a gente pode e deve pensar nesse futuro, aonde a gente quer ter mais dinheiro, mais tempo, mais saúde e que a nossa vida do futuro seja melhor do que a nossa vida do presente. Então, construir esse tempo no sentido de aprender alguma coisa que vai potencializar, que vai aumentar a velocidade, que vai aumentar a eficiência do nosso trabalho, é uma questão importante. E, basicamente, eu vou passar algumas dicas para você aqui também e algumas reflexões da importância de seguir esse caminho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar, nesse momento, eu vou colocar um compartilhamento de tela, mas que você vai escutar também, você vai entender, independente de se você vê, porque às vezes no celular fica pequeno alguma coisa, mas aqui tem uma reflexão sobre tempo. Então, aqui é uma proposta que separou o tempo em coisas importantes, ou seja, muito importante, pouco importante, urgente, pouco urgente. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos colocar algumas situações. Emergência médica é urgente? Sim, sim. Então, não tem como. Aí, tipo assim, numa hierarquia, é o mais importante, certo? E é o mais urgente. Então, isso é prioridade. Tá bom. Vamos pegar agora do outro lado, conversas sobre algum aspecto, sei lá, conversar, oi, tudo bem, como é que você vai? Isso é bom? É muito bom, tá. Mas percentualmente, quanto tempo você passa batendo papo, tudo? Tá bom. Então, por quê? Porque essa conversa para você, ela é urgente? Acredito que não. Ela é importante? Você amanheceu o dia, eu tenho que conversar com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. Para quê? Não, só para bater papo, só para... Então, veja bem que nós temos diante de algo, olha, coloquei um lado, muito urgente, importante, agora pouco urgente, pouco importante. Então, normalmente, se você puder já, tirando essa parte, você já vai ter um ganho bastante grande. Agora, nós temos situações do seguinte, aquilo que é pouco importante, mas que acaba sendo chamado de urgente. Você já observou que a urgência sempre é das outras pessoas, nunca é nós? E aí depois ele vi,
eu preciso da sua ajuda porque eu tenho algo urgente. Você poderia dizer assim, não, se você tem uma urgência, a urgência é sua, não é minha. Né? As minhas coisas eu estou fazendo. E eu não vou parar de fazer as minhas coisas por causa da sua urgência, certo? Raras exceções, não faz sentido. A não ser que você tivesse um vínculo muito forte a alguma coisa. Por quê? Porque a urgência não é sua. E você cuida das coisas que são importantes para você. Um outro aspecto também. Agora, tem coisa que é importante para você, mas que eu diria que não é tão urgente. Vamos imaginar o seguinte, se eu falo para você, olha, você tem que ter um negócio próspero, você tem que produzir uma renda de mais de 10 mil reais por mês e aprender a escalar. Isso é importante para você? Eu acho que é, mas é urgente? É para amanhã? Não. Aí, como não é urgente, então, às vezes existe uma tendência de procrastinar, certo? O que tem que observar é o seguinte, normalmente, as coisas importantes, elas raramente são urgentes, certo? E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, isso não é urgente para você, embora seja importante, certo? E o que é urgente raramente o que é urgente raramente é importante. É coisas que você não tem como escapar, certo? Então você vai lá, faz por quê? Porque é urgente, certo? Mas isso, o importante ele fica para depois, né? Vai jogando para frente, né? Eu gosto muito da expressão. Pior do que perder tempo na vida é perder a vida no tempo. Então esse é um critério de analisar a questão de tempo, né? Embora eu vou apresentar para vocês um aspecto que eu gosto bastante de usar, porque ele é muito simples e é muito prático para a gente fazer a reflexão em relação do tempo. Tem uma forma que eu acho bastante interessante, é por conta do quanto ele foi feliz na colocação, o Christian Barbosa. Inclusive, ele conta na história dele que ele trabalhava demais e ele foi para o Vale do Silício, se não me engano, trabalhar, e ainda jovem, ele teve até que produzir documento, porque muito jovem ele já estava trabalhando em relação à internet e programas, né? E ele cresceu muito. Só que ainda muito jovem, ele consultando o médico, apareceu um problema digestivo e ele falou, olha, do jeito que está indo, você vai sacrificar o seu futuro. E ele, diante disso, como ele trabalhava muito, ganhando eficiência, porque ele trabalhava muito para fazer os sistemas de informática ficarem eficientes. Em outras palavras, ele estava dizendo que o sistema de informática acelerava, ganhava tempo com o trabalho dele. Embora ele fizesse isso para ganhar dinheiro, estava ganhando muito dinheiro, ele estava acabando com a vida dele. Diante disso, depois que ele já recebeu um diagnóstico que tinha conserto, mas que ele podia acabar com a vida dele, foi aí que ele passou, então, a pesquisar e ler e passou a analisar isso aí. Ele utilizou várias pesquisas que ele já tinha feito, que tinha a ver com a eficiência pelo sistema de informática dele, e, basicamente, ele pegou e criou um critério que eu considero, vou pegar o jeito que eu li do livro dele, que fala da tríade do tempo, e que eu passei a utilizar. Eu passei a utilizar depois que eu li o livro dele, e eu percebi que é muito prático. E isso fez com que eu tivesse mais tempo, certo? Na verdade, hoje eu estou produzindo muito tempo, porque, para você ter uma noção, eu estou fazendo muita coisa. Eu estou na academia, eu faço viagens, eventualmente você vai ver aí eu passeando na Austrália, passeando nos Estados Unidos, eu cuidando do meu curso e eu cuidando dos meus negócios. E eu diria para você, mas como é que você fez isso? Bem, eu comecei a ler. Ah, mas onde você arrumou tempo? Aí, se eu não arrumar tempo para ler, então eu nunca vou ter tempo. Aí. Tá bom, olha só o que o Christian falou. Então, vamos imaginar em 3 grupos. 3 grupos que ele fala, 3 grupos, tá? Então, deixando bem claro o seguinte, se você quer ter prosperidade, segue essa sequência que eu vou te falar. Se quiser prosperidade, segue essa sequência. Vai ser 3 grupos. O que é importante? No meu caso, hoje, o que é importante é eu cuidar dos meus imóveis. Isso é importante para mim, certo? Porque eu tenho meus projetos, certo? E eu sei que, se eu cuidar deles, eu posso ter condição de fazer algumas coisas, que eu não vou comentar agora, mas eu já tenho um projeto, certo? Para daqui a cerca de 10 anos, aproximadamente, em relação aos imóveis. O que eu posso fazer? Às vezes, alguma negociação, porque tem alguns que estão crescendo em termos de valor. Isso, para mim, é o mais importante. A segunda coisa importante é o projeto Empreendedor 10K. É esse projeto meu que me permite eu trabalhar, certo? Eu ensinar as pessoas e eu fazer isso todo dia, certo? Em qualquer local do mundo onde eu esteja. Quer dizer, permite com que eu faça, isso é importante para mim, porque eu posso viajar, certo? Não consome o meu tempo permite que eu pegue e possa curtir a vida, certo? Então, permite que eu faça isso com a minha família, certo? Isso para mim é importante, tá? Então, tá vendo o que eu estou dizendo que é importante para mim? Para você, o que é importante, certo? Eu estou colocando, evidentemente, em termos de negócios, certo? É claro que a gente pode ter, mas aqui eu vou focar em negócio, porque fica mais fácil de entender pedagogicamente. Você pode aplicar isso para outras áreas da sua vida, mas aqui vamos concentrar nisso. O que é urgente?
Urgente é quando eu não... urgente é algo que eu não programei. Eu não programei, certo? Aconteceu. E aí o que você faz? Não, quando aparece a coisa urgente, a urgente passa na frente do importante. Urgente passa na frente do importante. Por exemplo, a casa pegou fogo. Como é que eu vou falar? Não, eu não vou apagar a casa não, porque eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Não, urgente não tem isso. Urgente é urgente, tem que ser feito, tem que ser resolvido. Ficou claro isso aí? Alguém, um infarto. Então, então não tem que fazer. Urgente, certo? Por exemplo, fica muito fácil. Eu podia escrever muita coisa. Ficou claro, urgente? Circunstancial, bater papo. Por exemplo, aí o que você está achando? Quem vai ser o campeão? Quem é que tem? Eu escuto muito essas conversas aí. E aí, fulano, tem mundial, não tem mundial? E por aí vai. Tá bom. É gostoso essas conversas? Sim, é claro que é importante. Eu separei os três. Eu separei os três. O meu propósito, os meus empreendimentos, aquilo que eu faço, que eu considero importante para mim. Urgente pegou fogo, um problema de saúde, vou cuidar. Circunstancial, bater papo. Pronto, tá aí as três coisas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que concentrar no importante. Aí, quando acontece alguma coisa urgente, tem que lembrar que coisas urgentes elas são raras, viu? Se você tem, não todo dia eu tenho uma coisa urgente, então tem alguma coisa errada. Porque a urgência ela não é frequente. Eu até diria para você o seguinte: coisas urgentes elas acontecem eventualmente na vida da gente. Coisas circunstanciais consomem o dia inteiro. Se por acaso eu ficar aqui, ó, brincando aqui, eu passo o dia inteiro, nossa, eu nem vi o dia passar. E se perguntasse, o que você fez? Foi bom, porque eu fiquei aqui descontraindo, circunstancial. Mudou o que na sua vida? Não, eu ocupei o meu dia, certo? E o que é o foco? É fazer o que é importante, certo? Fazer o que é importante é que vai fazer mudança. No dia que eu percebi que eu passava boa parte do tempo fazendo importante, porque eu gostei disso. Não, Levi, para com isso, você não pode gostar, não. Pode até ser que você gosta hoje, mas amanhã você vai olhar no passado e vai dizer que você não gostou, tá? Eu já escutei muito assim de pessoas que me conhecem. Nossa, Levi, eu lembro assim, aqueles que lembram mim do ex-bicicleteiro, Levi, eu lembro da bicicleta, mas depois você foi estudar, né? E depois tem uns que nem sabem que eu não só graduei, fiz mestrado, doutorado, Levi. Aí, sabe o que as pessoas às vezes falam? Eu devia ter feito a mesma coisa. Eu até diria, não, mas você se divertiu na época, deve ter feito alguma coisa. Porque você consumiu seu tempo em alguma coisa. Você deve ter feito alguma coisa lá que foi bom, que você gostou naquela época. Mas hoje eu já não gosto de lá. Então agora volta no passado e conserta lá. Mas não tem jeito. Eu sei que não tem jeito, tá vendo? Agora, para você que está me escutando, que está novinho, você não precisa pegar aí. Imagina você daqui não sei quantos anos falar, eu devia ter. Não, aí no caso aí você pode até lembrar. Uma vez eu assisti uma palestra do Levi, eu vi uns comentários dele, eu devia. Mas você não vai fazer isso. Mas você pode mudar o seu futuro, porque não aconteceu ainda. Então você pode fazer isso, né? A gente não pode mudar o passado desses amigos meus. Outros, por exemplo, Levi, ao invés de você trabalhar para os outros, você montou a empresa, né? Aí eu tô percebendo que foi bom, né? Deu certo para você, né? Você teve sorte, né? Essa sorte, assim, eu vou te falar uma coisa, que me entenda bem, né? Na hora que eu converso com você, você vai dizer, mas o rapaz sabe muita coisa, não foi só, né? Então, tem muita experiência, tudo, então, as coisas não vieram de graça, certo? Então, teve alguma coisa, teve um custo, e esse custo, que inclusive teve, é o que eu passo a te ensinar, certo? É o que eu passo a te ensinar. Então, essa sequência, ficou claro para você? Olha a sequência, importante, urgente e circunstancial. Então, eu concentro no importante, faço as coisas que são, quando precisa, faz, mas elas são raras. O importante deveria ser frequente, é o mais intenso, percentualmente onde eu deveria mais estar. E o circunstancial, como nós somos seres humanos, deixa um pedacinho lá para você pegar aí, né? Mas não pode ser, de repente, ele não pode ser maior do que o importante. O circunstancial, o bate-papo, ficar descansando, ficar nas redes, ficar fazendo alguma coisa, não assistindo uma série, pode ser então, mas ela não pode ser mais, ocupar mais tempo do que o importante. O importante tem que ser aonde você sempre tem que estar. Por que é assim? Porque pessoas que, imagina só, se você analisasse assim, como eu já contei um pouco da minha vida, ao longo da minha vida, percentualmente, aonde é que eu passei a maior parte do meu tempo? Foi no importante, no urgente ou no circunstancial? Entendeu? Então, ali é onde você deve estar. Se você ainda não está dedicando muito ao importante, é importante fazer um diagnóstico. Tá, mas então toda hora, mas o que eu estou fazendo agora? Não, estou resolvendo alguma coisa urgente. Mas isso é raro, isso aí depois vai passar, certo? Porque, tipo assim, casa não pega fogo todo dia. Um problema de doença que tem que correr para o hospital não é todo dia. Mas
coisas circunstanciais, bater papo, discutir futebol, discutir filme, ficar na frente assistindo uma série, isso aí se deixar fica o dia inteiro. E nós temos elementos aí que mostram que nós temos um convite muito forte para a nossa vida ficar desse jeito. Nós é que temos que pegar e colocar limite, né? Então seria isso aí. Pense bem nisso. Importante, urgente, circunstancial. Você tem que aumentar, diminuir a sua permanência percentualmente no circunstancial e passar a dedicar mais o importante. Na hora que você passa mais a dedicar o importante, você vai perceber, como está escrito ali, ó, aí acelera o destrave empreendedor. Quando eu passei a ser empresário, eu tinha alguns desafios. Primeiro que lota a agenda. Lota a agenda. Mas por que lota a agenda? Vamos na prática ver como é que lota a agenda. Então, quando comecei como empresário, então eu tinha que fazer os controles no Excel, entrada, saída, e normalmente eu estava ligado a isso aí, certo? A fazer os controles. Era eu que fazia. Se fosse nas minhas empresas que eram só minha, então era só eu. Na outra empresa que eu era sócio, então, é claro que tinha outro sócio que fazia os controles, certo? Bem, nas minhas empresas, quando ela nasceu bem pequenininha, final de semana eu ficava lá. Eu ficava lá na empresa, eu vendia, eu fazia muita coisa. Durante a semana, eu já passei a delegar. Aí eu passei a ter, aí na época, um funcionário, aonde ele abria a porta. Pai, Levi, você não abria, não, você não é lá para abrir a porta, não, aí era ele. Por quê? Porque para ser dono não precisa abrir porta de empresa. A gente pode delegar. Outra coisa. Aí depois, ir no banco fazer depósito, na época tinha ir no banco fazer depósito. Hoje em dia, praticamente, a gente já resolve isso aí, mas tudo bem. Aí era você? Eu já fiz isso, mas eu já passei a delegar. Certo? Vender. Então era você que vendia, não, eu não vendia mais. Eu não vendia porque eu percebi que eu era mais importante no estratégico, analisando o que eu queria para a minha vida, para o crescimento da empresa, e lá eu rendia mais no estratégico, não na venda. Entendendo que venda é como se fosse operacional. É uma coisa que não depende muito de pensar, depende mais de fazer. Oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar? É claro que tem, para aprimoramento tem, certo? Mas a gente fica mais no comando, é o general. Então você fica num outro grupo, certo? Depois de um certo tempo, nós passamos a ter contador. Contador, como assim? Não, o contador não é aquele que a gente paga, que ele fica no escritório. Não, isso tudo bem, isso é um contador para fazer sua parte fiscal, essas coisas, não é isso que eu estou falando. É um contador para fazer contabilidade gerencial, para colocar no papel o que você quer, para fazer as suas demonstrações de resultado, para fazer balanço patrimonial mensal, para fazer os orçamentos de ano. Aí fala, nossa senhora, mas o que é isso? A empresa cresce. E aí você faz isso? Não, eu não faço isso. Na verdade, eu não faço isso. Por quê? Eu vou ter alguém, se a gente comparasse entre, por exemplo, estratégico, tático, operacional, tem o professor dando aula, tem alguém fazendo as contas do orçamento e tem eu aqui analisando se compensa fazer aquilo ou não, cortando despesa, aproveitando a oportunidade de mercado. Tá percebendo? Então, olha, vários professores, mais de 70 colaboradores trabalhando, tem um contador pegando e fazendo planejamento, baseado no que aconteceu no passado, ele faz as projeções e ele traz para eu analisar se compensa continuar daquele jeito ou você tem que fazer algum ajuste. Se é possível aumentar o salário, se é possível, se tem professor, por exemplo, tem mais do que deveria, se tem menos que deveria colocar mais para ajudar o que está sobrecarregado. Aí eu vou pensando aqui. Ficou claro para você? O operacional, o tático, o estratégico. Na hora que eu fui para o estratégico, aí sobrou tempo. Por quê? Porque eu tenho alguém que eu controlo, que faz o tático, e tem alguém que está lá também fazendo o operacional. Nas minhas empresas, se eu não ia lá para limpar, para pegar e varrer, eu já fiz isso também. Só que, se eu fosse fazer isso, então eu deixava de ser dono, certo? Uma das coisas que eu já percebi é que tem pessoas que montam empresa e elas viram empregado de si mesmo, certo? Até tem uma vez eu estava conversando com um cunhado meu, e ele falou, não, a gente tem que ser proprietário e não próprio otário. Porque ali você fica, aí você é o empregado de você, quer dizer, você montou empresa para trabalhar como empregado de si mesmo. Não, empregado é dono, ele tem outra função, certo? Se você for fazer coisa de colaborador, então, tipo assim, sua empresa está sem dono, ela está sem cabeça, certo? E isso não pode acontecer. Olha a sacada do Christian Barbosa. Ele pega e fala o seguinte, olha, de maneira geral, você deveria concentrar o tempo que você tem, é claro, vamos tirar, você tem um tempo para 8 horas para dormir, já tirou fora. Você tem que, o almoço, você tem que se alimentar, tirou fora. Você tem, pronto, aí você vai tirando tudo. Agora tem se bem que, na verdade, eu vou tirar o sono, e o resto eu já vou até analisar daquilo que você tem, fora o sono, fora as 8, certo?
e até alimentação. Aí pronto. Ele fala assim, olha, 70% do outro tempo deveria ser dedicado a coisas importantes. 70% deveria ser dedicado a negócio. Aquilo que te permite ter melhor qualidade de vida no futuro. Na verdade, a negócio, a sua saúde, ao físico, a sua espiritualidade, porque você tem que ter paz. Se você não tiver paz, não faz sentido, isso também não tem. Tá? E aí ele pega e coloca o seguinte, que 20% a atividades urgentes, coisas que acontecem, tá? Não precisa ser, não é urgente, igual eu comentei, de a casa pegou fogo, mas tem coisas que são urgentes, certo? Tem pequenas urgências, se a gente for colocar, tem algumas pequenas urgências, certo? Mas então, faz assim e deixa 10% para o circunstancial. Veja bem que, na sequência, ele vai estar dizendo, não, mas nós temos que ter um circunstancial. A gente tem que saber, tem que bater papo, contar piada e por aí vai, vai lá na internet tudo. Ele fala que uma pessoa eficiente, uma pessoa bastante eficiente, ela tem o seu tempo distribuído dessa forma, onde ela fica 70% do tempo que ela tem dedicado a coisa importante, 20% dedicado às coisas urgentes e 10% às coisas circunstanciais. Dá uma analisada assim, mais ou menos, você já pode, não precisa fazer a conta assim, com vírgula, não, mas como é que está a sua distribuição no tempo? Fluxo de tempo e estoque de tempo. Calma aí, não estou doido, não. O que é fluxo de tempo? O tempo passa e não volta, certo? O tempo passa e não volta, certo? É possível estocar tempo? Também não tem jeito. Mas existe uma forma de você fazer um trato consigo mesmo. Fazer um trato consigo mesmo. Vou te explicar. Olha só, nós temos um feriado grande no Carnaval. Não é isso? Perfeito? Não tem um feriado grande no Carnaval? Então, normalmente também tem um espaço na virada do ano, que existe um recesso na virada do ano. E nós vamos seguindo. De maneira geral, as pessoas organizam já o seu tempo para que naquele espaço eles não vão trabalhar com coisas, tipo assim, coisas importantes de maneira nenhuma, né? Então, não, aquele ali não vai ser. Na verdade, o importante vai ser família, vai ser o lazer. Olha só, que eu elegi que ali vai ser o lazer, a família. Então, no carnaval, você vai trabalhar em atividades de negócio, acredito que você vai dar boria. Não, esse não, eu já trabalhei, agora nesse aí não. No final do ano, que vai curtir com a família, também não. Então, o que você fez? Eu fui antecipando tudo aquilo que poderia atrapalhar aquela época. Então, é como se eu tivesse estocado tempo para que eu possa ter tranquilidade na época do carnaval. É como se eu tivesse estocado tempo para poder fazer uma virada de ano onde eu vou curtir a família. Então, tá vendo a ideia de estocar o tempo? Por que eu falo isso? É porque na hora que você fala assim, não, essa semana não deu para me fazer nada, tudo bem. Mas era para você dedicar quanto, por exemplo, para você aprender mais, para você fazer algum curso que pode mudar o seu futuro? Eu tinha programado, no meu curso, por exemplo, Empreendedor 10K, que se faz em 8 semanas, eu faço um cálculo que mais ou menos, porque a pessoa pode ver um vídeo mais rápido, mais lento, ela pode aumentar a velocidade, mas eu considero 4 horas por semana. Não, mas essa semana não sobrou 4 horas, sobrou 2. Em essas 2, o que você faz? Tá vendo a ideia do estoque do tempo? Então, se sobrou, eu posso jogar na semana que vem. Então, é como se eu estivesse devendo da semana que vem, os 2 dessa semana que eu perdi. Não, mas é que fica muito apertado. Tudo bem, não são 8 semanas? Então, faça em 10 semanas, entendeu? Faça em 10 semanas. Também é a mesma lógica. O que não faz sentido é quando você não teve tempo e não, então agora, e não compensa esse tempo no futuro. Tá vendo a ideia do estoque do tempo? Não, deixa estocado. É tipo assim, na hora que eu não tive o tempo para aquilo que eu queria, eu fiz um contrato comigo mesmo, que só eu sei, que na outra semana, aquilo que eu não fiz essa semana, eu vou pegar e compensar a semana que vem. Olha, só de você fazer isso, você já vai ter um crescimento muito grande. Por quê? Porque você passa a ter um contrato com você que você sempre vai ter tempo. Se não deu naquela semana por conta de urgências e as coisas importantes não foi possível, você pode jogar para a próxima semana. Mas na sua cabeça você sabe que você tem um débito com você mesmo para que você tenha uma sequência, uma disciplina, uma constância, que é o seu maior propósito, que é aquilo que é mais importante para você. Sabedoria é enfatear o tempo. Quando o meu primeiro emprego foi limpar a frente de uma casa, certo? Eu limpava a frente, eu lavava a calçada. E eu olhava aquela calçada grande, e na hora que eu olhava aquela calçada grande, eu tinha uma preguiça. Então, sabe o que eu fazia? Eu fazia tipo assim, comigo mesmo. Eu imaginava que então, eu vou limpar só esse pedaço aqui. É como se eu colocasse assim, aquela calçada toda,
ela tem, tipo, 10 partes. Eu vou limpar essa parte. Aí eu limpava aquela parte primeira. Aí eu passava para a segunda, certo? Aí eu já ficava mais animado, porque eu já havia uma limpa, tinha mais uma para limpar, certo? Aí eu limpava mais uma. E à medida que eu ia limpando, eu falei, nossa senhora, já foi essa, tá? E eu não olhava lá na frente, porque se eu olhasse, a preguiça vinha. Bem, no final das contas, depois de um certo tempo, a calçada está toda limpa. E aí eu chegava à conclusão, nossa, como é que eu tive coragem de fazer isso? Onde é que eu arrumei tempo para isso, certo? E, e eu aprendi, só que eu nunca comentei com ninguém, certo? Agora que eu passei a compartilhar com as pessoas que passam na minha cabeça, eu lembrei disso. Só que certa vez eu escutando a história de Henry Ford, aquele que inventou os carros, né, que no século passado, e eu vi numa história dele o seguinte comentário, que ele falava que era para fazer alguma coisa, a equipe dele, todos falavam que não ia dar certo. Ele falava para fazer alguma coisa do carro, não, mas aqui não cabe o motor. Aí depois, se falasse do motor, não, mas aqui fica desajeitado o carro. Não dava certo. Aí sabe o que começou a fazer? Então vamos concentrar primeiro só no motor. Aí lá dentro do motor vamos concentrar só nisso. Certo? Aí depois ele começava a concentrar nos pedaços. Passou um filme pela minha cabeça. Falei, olha só, então, quer dizer que eu estava seguindo mais ou menos, só que eu não li. Mas o que eu estava fazendo encontra amparo em quem faz as coisas, certo? Que é fatiar o tempo. Quando você tem uma tarefa muito grande para fazer e você fala, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso, fatia ela, fatia em vários pedaços. Se você tem uma equipe, então é mais importante ainda, porque a equipe, na hora que você mostra aquilo que tem que ser feito, no seu caso, como você tem um propósito grande, então você tem uma vontade muito grande de fazer as coisas. Eu acredito que o seu colaborador, enquanto está na fase que ele está, provavelmente ele não sabe o projeto que você tem. Ele não tem aquela vontade toda. Se você fala o que você quer fazer naquele momento, que você está ligado a uma coisa que você pensou no futuro, ele vai dizer, não, esse cara tá doido, tá doida, não sei o que, não. Aí você pega e parte num pedaço menor. Parte num pedaço menor. Aí não, isso aqui tudo bem, isso aqui eu dou conta. Na hora que faz aquele, você coloca outro pedaço. Passa aquele, você coloca. Então, na hora que você passa a fatiar o tempo, coisas que você às vezes percebe assim, eu não conseguiria fazer isso. Tá? Às vezes eu pego e faço isso, inclusive em caminhada. Tem dia que eu estou fazendo caminhada, na hora que eu começo, as batatas da perna dão uma doída. Aí eu pego e falo para mim mesmo, né? Bem, eu vou então, vamos ver se eu aguento só 10 minutos, mas a minha meta é 60. Aí passo um pouquinho, vou ver se eu aguento mais 10. Lá para os 30 minutos, eu já esqueci a batata da perna, não dói mais. Aí pronto, aí eu já tô achando bom, entendeu? Então, eu acho que a gente pode aplicar isso para muita coisa, certo? Quando você tem um problema difícil de ser resolvido, então você pega o tamanho do problema e corta ele em pedaços, certo? Você fica mais animado, a sua equipe fica também mais animado. Segue essa dica aí, que essa é coisa minha. Na verdade, eu fiz por acaso e depois eu descobri que o Henry Ford faz. Agora eu tô chique, né? Se o Henry Ford fazia isso, ele conseguia convencer equipes para fazer coisas, e depois o carro saiu. E depois a própria equipe dele poderia dizer o seguinte, mas por que você falou que não tinha jeito, se agora deu certo? Não, não, mas é que aí, entendeu? Aí deu certo. Então, tem sabedoria em fatiar o tempo. Como fazer mais em menos? Como ter mais resultado utilizando menos tempo? Eu estou lembrando o seguinte: certa vez, eu não vou falar o santo nem o milagre, mas eu vou contar para vocês o seguinte. Certa vez eu escutei alguém dizendo assim, não, porque nós temos planilhas onde nós controlamos mais de 50 indicadores, isso na época da área rural. E aí eu fiquei pensando, só para você entender o que é indicador, indicador é como se dissesse o seguinte, olha, você imagina o painel daqueles avião, certo? E você vai contando lá aqueles reloginhos, então lá tem 50. Então tem um indicador de velocidade, tem um indicador de altitude, indicador, indicador, indicador. Aí eu falava que tem da fazenda 50 indicador, só que era para o fazendeiro fazer. Aí eu lembrei que eu fiquei engordando gado durante mais de 10 anos na minha propriedade e também na propriedade da empresa, da fazenda que nós passamos a ter. E você sabe quantos indicadores eu tinha? Eu tinha poucos indicadores. Eu vou te falar uma coisa, 50. Tá? Mas o maior indicador que eu utilizava na época, era o indicador que eu aprendi com pessoas pela experiência daqueles que estavam lá, certo? É claro que eu tinha outras coisas, que eu fazia uns produtos, uns proteinados, certo? E que eu utilizava muita tecnologia na minha fábrica de ração, coisas que eu fazia para mim, que era difícil explicar para algum fazendeiro, mas que para mim dava muito resultado, né? E tipo assim, inclusive a minha casa, eu falo que eu com cerca de 40 anos, eu bati a minha casa, certo? E eu falo que ela custou, fora o lote,
300 vacas, 80 boi. 300 vacas gordas e 80 boi, que eu engordei, coisa do meu trabalho. Mas, Levi, quais os indicadores que você utilizava? Indicador, eu pegava o indicador da época, era o seguinte, olha, Levi, para você, isso era o pessoal da época que me ensinava, olha, para você ganhar dinheiro, você faz a seguinte conta, uma vaca gorda, ela tem que permitir que você compre 2 bezerras, que é para repor, certo? E eu ia no leilão, olha só como é que é as coisas, eu ia no leilão, então eu sabia, quando que eu vendia a vaca gorda, eu chegava lá e eu fazia a conta, não, tá dando 1,5 bezerra, eu não comprava naquele leilão, até porque também tinha uns grandão também que estavam comprando lá, e eu não ia fazer o de gado crescer, para aí depois eles iam comprar de qualquer jeito. Precisavam de muito gado e não tinha como negociar com eles. Então eu não negociava, eu ficava ali. Ó. Aí teve um dia que eles já compraram o gado. Aí eu estava no leilão, olha, deu para comprar tantas bezerras, na faixa de mais de 2 bezerras pelo dinheiro de uma vaca. E depois eu comprava aquelas outras bezerras que sobrava. Tipo assim, o pessoal leva para o leilão, sobrava uma bezerra, 2, 3, para encher o caminhão, porque cabia dentro do caminhão. Aí eu conseguia fazer 2,3 bezerras, 2,4 pontos. Veja bem, olha só, o que é isso? É um indicador. Então quer dizer que se eu comprar com dinheiro de uma vaca 2 bezerras, tá vendo o que é indicador? O que eu estou falando para você aqui? Olha, princípio de Pareto aplicado à produtividade. Pareto, na verdade, ele tem uma sacada que é o seguinte, ele percebeu que 80% das ervilhas produzidas, elas vinham de 20% das plantas. É uma sacada assim. Ele aplicou isso na Itália para as terras da Itália. Ele percebeu que 80% das terras da Itália, elas eram terras de 20% das pessoas. 20% das pessoas tinham 80% das terras. E ele começou a ficar brincando com esse negócio. Olha só a sacada desse homem. Você vai lá no seu guarda-roupa, se você fizer a conta, de cada 100 roupas que tiver lá, você utiliza 20. 80% do seu tempo. Tá vendo 80, 20? Você vai lá na cozinha da sua casa, aqui é punhado de panela, aí você faz a conta. 20% daquelas panelas você utiliza 80% do tempo, daquilo que você utiliza. Pode ser aplicado para produtividade? Sim. 80% das coisas que você, em princípio, são importantes, 80% dos resultados vem de 20% das coisas que você faz. E o resto do tempo? Passou batido. Então quer dizer que tem essa relação? Tem. Só que você pode elevar ela. Você pode elevar. Inclusive, quando eu fui fazer o meu curso, o empreendedor da SK, o que eu imaginei? Aí eu lembrei dessa pessoa, vou colocar 50 indicadores. Não vou colocar 50, certo? Eu sei que com cerca de 4, que tem 3 cada um, com 12, controla uma empresa. Controla qualquer empresa, certo? E controla empresa que eu já tive média empresa de faturamento na época, mas na época, isso já tem 20 anos, ela já faturava mais de 2 milhões. Então, e eu controlava com isso, certo? Eu não tinha esse excesso de indicador. Eu não sei nem para que colocaram, porque tem indicador que não serve para nada. Vou te dar um exemplo. Não, eu já estou com a empresa que está sendo... a empresa está indo muito bem. Eu quero saber qual que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quando aquilo que o lucro rende, que você ganha com lucro, dá para pagar suas despesas e não sobra nada para você. Ponto de equilíbrio. Aí pergunta o seguinte, para você que já está estruturado, já está ganhando dinheiro, você faz essa conta para quê? Você deve estar com tempo, né? Só pode estar com tempo. Mas já que não tem nada para fazer, fica utilizando o tempo e indicador que não faz nada para você. Com o tempo você elege quais são aqueles indicadores que são importantes, tá vendo? Então tem indicador que te conta como é que está a empresa. E tem indicador que você, tipo assim, para que ficar consumindo tempo, controlando coisas? E olha só, nessa época do gado, inclusive eu já prestei consultoria, certo? Assim, para muitas pessoas que têm fazenda, mas tem umas que na hora que eu faço a conta, na minha cabeça, só de ver o tamanho da fazenda, a quantidade de gado à escala, certo? Não dá para pagar um peão. Levi, o que você acha que eu faço? Bem, então eu acho que não é para mim. Por quê? Porque aquele modelo de negócio, a conta não fecha. Naquele modelo não fecha. Então, e olha que eu estou falando, porque eu fui uma pessoa, certo? Inclusive, eventualmente, às vezes até eu penso de pegar parte dos meus imóveis e voltar a mexer com fazenda, certo? Só que na hora que eu faço a conta, eu falo, não, aí, tipo assim, não é oportuno, não é adequado, e a bem da verdade, eu percebi que eu gosto muito mais de ver a bola de neve crescer do que eu parar alguma coisa por coisa que depois até eu mesmo, como é que eu vou enganar a mim mesmo que eu fiz a conta e aquilo lá
o rendimento seria menor de outras coisas que eu faço, entendeu? É uma questão de tempo, então eu não vou consumir meu tempo numa coisa que não vai permitir a bola de neve, que é aquilo que eu já tenho trabalhando para mim, ela crescer numa velocidade menor. Então isso eu não quero para mim. E é o que eu estou comentando com você. Na hora que você passa a fazer a conta, olha, o que eu faço que rende mais? Esse é o princípio que eu utilizei nos meus controles. Tá? Eu não criei nenhum controle para ter aquele excesso de controle. Não é para controlar. É para controlar o controle. Eu sempre penso assim, qual que é o controle que com ele eu controlo 80% dos resultados utilizando 20% de controle. 80% do resultado utilizando... Vamos aplicar para tempo? Aonde eu controlo 80% das coisas que são importantes, controlando por 20%. Você entendeu? E aí, então, sim, aí eu consigo eficiência. Por quê? Porque eu estou aproveitando melhor o meu tempo. Tem conhecimento para tudo. Uma coisa que eu nem sabia é explicar como é que a gente consome tempo para fazer as coisas. Vou te dar um exemplo. Bem, se eu tenho que estar em tal local, vamos imaginar que meio-dia eu tenho que chegar em algum local. Eu poderia sair às 10, certo? Mas se eu chegar lá às 10, eu vou ter que esperar. Então eu deixo para sair às 11h30. Você entendeu? Porque aí eu não vou ficar esperando. Só que dessas 10 até 11h30, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa para preencher, que não tinha nada a ver. Isso chama lei de Parkinson. Olha só o que esse Parkinson fez. Ele explica a procrastinação. Como é que eu não faço nada para depois eu fazer aquilo que era importante? Então, olha, por exemplo, Levi, você tem uma semana para fazer, no meu caso aqui, para gravar vídeo. Uma semana, 7 dias. Não, então tá. Então eu vou deixar para quando? Eu vou deixar para sexta-feira. Na época, quando a gente fala isso muito quando estuda, né? Então a prova vai ser tal época. Então a prova vai ser semana que vem. Sei lá, então é hoje? Não vou estudar. Até um mês antes? Não vou estudar, não, mas é só daqui a um mês. Lei de Parkinson. Eu estou preenchendo o tempo com alguma coisa que não tem nada a ver, porque ainda não é necessário. Na hora de ficar bem pertinho, aí eu começo a trabalhar. Então isso explica muito a procrastinação. A gente deixa, mas isso é uma coisa que nós fazemos automaticamente. No dia que eu li essa informação, foi rindo, falei, nossa senhora, eu nem sabia que alguém estudou isso. Quer dizer, então, que a gente tem mania de ocupar o tempo com nada para depois deixar faltando um pouquinho de tempo, só para deixar o tempo que é necessário. Se a reunião era das 10, era para chegar 11h30 para meio-dia, passa meia hora. E nesse tempo não vou fazer nada. Como assim nada? Não, vou ficar aguardando das 10h30, 11h30. Então, eu fico das 10 às 11h30 aguardando, para meia hora eu ficar apavorado para fazer aquilo lá, mas tudo bem. Lei de Parkinson. Quer dizer, olha só, das 10 até meio-dia, eu utilizei meia hora e o resto. Eu enchi com coisa para justificar aquilo que Parkinson descobriu. Isso explica muito a procrastinação. Eu vou deixar para depois, porque por enquanto não está passado da hora, não. Mas como não está passado da hora? Depois a mesma pessoa que fala que não está passado da hora fala que não tem tempo. Não dá para entender. É a mesma cabeça agindo de forma diferente. Concorda?